Oi, tudo bem? Sou Claudine Bernardes e estou aqui, né, para essa aula maravilhosa na FENACONTE. Estou muito contente de ter sido convidada para ser uma das formadoras na FENACONTE deste ano, na segunda FENACONTE, que é o Festival de Navegantes de Contadores de Histórias, e me sinto honrada por esse convite. E, bem, também gostaria de me apresentar para que vocês conheçam um pouco mais do meu trabalho e saibam o porquê eu vou falar sobre esse tema. O tema que eu vou tratar é o uso dos contos como ferramenta psicopedagógica. Um tema que eu gosto muito, com o qual eu trabalho muito, muito, muito. Bem, eu sou escritora, vivo há 15 anos na Espanha, sou da terrinha, sou de Navegantes, mas já vivo há 15 anos na Espanha e sou escritora de contos infantis, de contos em geral. Sou autora de diversos livros publicados no Brasil, na Espanha, em Portugal. Aqui tem alguns deles. Esse é o meu último livro, que foi lançado aqui na Espanha nesse final de semana, Tuá, que é um livro lindo, ilustrado por Nana Garçon. E também tem o meu best-seller, que está aqui, Contos que Curam, best-seller lançado no Brasil, e também um livro do meu coração, que é A Amendoeira Triste e Carlota Não Quer Falar, que são ferramentas que, além de contos, são ferramentas psicopedagógicas para a educação emocional. E é exatamente por isso que eu vou tratar desse tema, porque essa é a minha especialidade. Eu sou especialista em contos e fábulas terapêuticas e também sou editora, trabalho numa editorial aqui na Espanha. Bem, e hoje nós vamos falar sobre esse tema que é tão interessante. E tenho certeza que para você vai ser um antes e um depois. Uma nova visão em relação aos contos, né? Nós sempre vimos os contos como instrumentos para entreter as crianças, para divertir, mas os contos vão muito além dessa dinâmica de entreter. Eles têm muitos outros objetivos, e não somente no mundo das crianças, mas também em adolescentes e adultos. Exatamente, eu trabalho muito com contos, através de oficinas, crio muitas oficinas, dou muita formação para trabalhar os contos com adolescentes e adultos. E é maravilhoso porque todos nós levamos dentro aquela criança que um dia fomos. Aquela criança que um dia fomos, ela não deixou de existir. Ela está dentro de nós e necessita ser cuidada, ser revitalizada, para que o nosso equilíbrio emocional seja realmente efetivo. E vamos começar? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa temática e se no final vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo, tá certo? Eu estou à disposição. Vamos lá, então. Vamos começar a falar dos contos e quando eu falo de contos, eu gostaria que vocês pensassem em contos de fadas ou maravilhosos, né? Porque os estudiosos dividimos os contos em os contos de fadas em maravilhosos ou contos de fadas. Nos contos de fadas são exatamente os contos onde as fadas existem, não é verdade? Os contos maravilhosos são aqueles onde existe o mágico, está dentro do mundo mágico simbólico, existe a magia, mas não existem as fadas, tá certo? E quando eu falo do mundo mágico simbólico, eu quero que vocês pensem naquele mundo da imaginação, onde o conto é processado, tá certo? Esse mundo da imaginação, ele começa em um momento. Esse mágico simbólico, a criança, ela vive dentro desse mágico simbólico que ela aprende dessa forma, não é verdade? Mas quando nós iniciamos um conto com Érase uma vez, nós estamos dizendo: esse conto está incluído dentro do mágico simbólico, aqui tudo pode acontecer. Atenção, deixa a racionalidade vazia fora, porque aqui tudo vai ser simbólico. E exatamente, a magia é simbólica, o mal é simbólico, a bruxa, o príncipe, a princesa, todos esses personagens são personagens simbólicos, que também nós, estudiosos, nós falamos muito nos personagens arquetípicos, mas eu não vou tocar essa temática porque é um pouco profunda, mas se você gostar disso, você pode buscar informação, entrar em contato comigo também, porque eu realizo curso sobre essa temática, onde você pode aprender mais. Bem, então quando eu falo de contos, estou falando dos contos de fadas, contos maravilhosos, os contos modernos, como são os meus, que são contos modernos, né? Lendas, fábulas, parábolas, mitos,
Todos esses nós podemos utilizar como ferramentas psicopedagógicas para educar a criança, o adolescente, o adulto e para ajudá-lo no desenvolvimento das suas capacidades emocionais. Tá certo? Vai anotando tudo aí, se ficar com dúvida, depois tem que fazer as perguntas, tá certo? Então vamos lá. Vamos lá. E bem, e por que os contos eles são importantes na educação? Os contos, eles possuem ao menos 5 funções ou utilidades que influenciam a vida do ser humano, ok? E agora eu vou listar cada uma dessas 5 funções ou 5 utilidades que são realmente importantes. A primeira função é a mágica, ok? E qual é a função mágica? Tem a ver com fazer magia? Não, não tem a ver. Na verdade, no meu trabalho não tem nada de místico. Tudo é simbólico, né? Tudo é dentro do mundo simbólico. Então, quando falamos de função mágica, estamos falando de estimular a imaginação e a fantasia. A magia como imaginação, ok? E fantasia. E sabemos que isso é muito importante na criança, mas também é muito importante conservar na adolescência e na vida adulta de uma forma equilibrada. E a segunda função é a lúdica. O que significa isso? Significa que o conto ele deve entreter e divertir, ok? Um conto que só ensina não é um bom conto, porque um conto ele deve entreter e deve divertir também. A terceira função é a função ética, que é transmitir ensinamentos morais e identificar valores. Aqui já estamos entrando dentro do meu trabalho, não é verdade? Também a quarta função é a função espiritual, muito importante, que é a compreensão de verdades metafísicas e filosóficas, ok? Que é importantíssimo trabalhar com a criança desde a sua idade temprana, ok? Desde muito cedo. E 5, a quinta função é a função terapêutica, que aqui também vemos dentro do meu trabalho, que é encontrar nos personagens e situações referentes para a nossa vida. Ou seja, ajudar a transcender através das vivências dos próprios personagens, os quais a criança, o adolescente ou adulto vai viver de forma vicária ou de forma empática. Depois nós vamos falar mais sobre isso também. Tá certo? E seguimos. Conforme explica Bruno Bettelheim, não sei se vocês já escutaram falar de Bruno Bettelheim. Bruno Bettelheim é um psicoterapeuta, foi um psicoterapeuta muito conhecido dentro desse mundo no qual eu me movo. E ele escreveu um livro que é bastante conhecido, que se chama Psicanálise dos Contos de Fadas, ok? E Bruno Bettelheim, ele diz que os contos, ele ajuda as crianças a elaborar seus medos e conflitos afetivos, a criar identificação positiva, a formar referentes que lhe darão segurança no seu processo de amadurecimento. Os contos, eles são especialmente adequados para as crianças, já que prendem a sua atenção. Isso é uma verdade. Quando a gente fala, era-se uma vez, a criança já coloca atenção. E sabe o que? Não somente a criança. Eu trabalho muito com adolescentes e os adolescentes, quando eu vou contar contos, eles gostam muito porque é como se resgatasse aquele momento que muitas vezes ele não se permite viver, que é a infância. E então, quando o adolescente e o adulto escutam o conto, escutam Era-se uma vez, eles chamam a atenção, prende a atenção deles. E o conto tem essa função, especialmente adequados para crianças, já que prende a atenção delas, né? Porque são capazes de diverti-las, aumentar sua curiosidade, estimular sua imaginação e enriquecer sua vida. E, ao mesmo tempo, ajudam a desenvolver o seu intelecto. Ok? Aqui nós estamos falando simplesmente do crescimento emocional, desenvolvimento emocional, mas também do desenvolvimento cognitivo, porque os dois caminham juntos. Então, quando trabalhamos a parte emocional, a parte mágica, a parte da imaginação, também ajudamos no desenvolvimento cognitivo, ok? Então, os contos, eles ajudam no desenvolvimento, a reconhecer as emoções e desenvolver as capacidades emocionais, porque tratam a ansiedade, abordam sonhos. Vamos, os contos são um instrumento maravilhoso para o desenvolvimento
íntegro do ser humano, tanto cognitivo como emocional. E a minha experiência pessoal, realmente, eu posso dizer que essa é uma verdade. Todos esses anos em que eu estou trabalhando no mundo dos contos, tanto como escritora, como professora, porque dou classe, dou aula em vários cursos, não somente nos meus cursos online, mas também no cursos presenciais. Eu sou professora de uma escola de psicologia aqui na Espanha, inclusive amanhã tenho aula presencial com as minhas alunas, e, e observo, observo, e não somente observo, mas experimento não somente com a criança, mas também com o adulto, a importância como o conto ele pode alcançar o outro ser humano de uma forma tão respeitosa. Então, o conto é uma forma, é um instrumento muito respeitoso, porque você consegue ensinar sem, sem impor, ok? Sem impor a sua versão. E uma das coisas, agora eu vou dar uma dica para vocês. Uma das coisas que é muito importante no meu trabalho com os contos, que eu sempre explico nos cursos que eu dou, é que os contos, eles não se explicam. E aí vem essa vertente respeitosa. Os contos, eles não se explicam. Por que os contos não se explicam? Porque os contos, eles devem ser vivenciados desde a perspectiva atual de cada pessoa que está escutando, que está lendo. Se você interpreta o conto para uma criança, se você diz para ele, olha, esse conto vai te ensinar isso, esse conto significa isso, esse personagem significa isso, aquilo, você está impondo a sua experiência vital, o seu ponto de vista para aquela criança. Isso pode ser muito enriquecedor, na verdade, porque o adulto tem muito mais experiência vital. Mas, por outra parte, você pode estar impedindo que aquela criança que desperte nela um conhecimento, uma aprendizagem que ela estaria vivenciando de uma forma distinta, através da experiência de vida dela. Como o conhecimento ele deve ser despertado, ele deve nascer quando tem que nascer. Não podemos obrigar uma mulher a ficar grávida e a dar à luz, não é verdade? Tem um momento certo para dar luz, para que a criança nasça bem, para que tudo seja correto. Muitas vezes o conhecimento também é assim. Existem formas de despertar o conhecimento no outro através de provocação, e o conto é muito provocativo. Mas quando nós impomos o nosso conhecimento, obrigamos outra pessoa a ver a vida desde o nosso ponto de vista, isso não é respeitoso. E além disso, é como se o conhecimento como não, realmente é assim, é o conhecimento enfiado goela dentro da pessoa, ok? E a pessoa pode tragar, mas realmente vai aprender de forma racional, vai aceitar circunstâncias de forma racional, mas dentro dela isso não vai gerar uma grande mudança. Quando o conto faz o caminho correto, ou seja, quando você conta o conto e permite para a pessoa despertar nela aquele conhecimento sobre o conto, de acordo com a experiência vital dela, o que ela aprender disso vai ser de dentro para fora. E ao ser de dentro para fora, primeiro vai nascer aqui e depois vai exteriorizar. Então vai permanecer durante muito mais tempo na sua existência que uma explicação que é imposta por um terceiro. Tá certo? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante que nós devemos sempre ter claro e abordar, tá certo? Bem, estudiosos da psicologia, como Bruno Bettelheim, que eu já citei anteriormente, existe outro especialista que, na verdade, possui uma abordagem que eu, como especialista, depois de ter estudado muitas abordagens distintas, depois de ter entrado nesse tema e estudar profundamente, eu prefiro muito mais essa abordagem desse outro especialista, que é Sheldon Kashida, que é o autor desse livro aqui. Não está disponível, esse livro não está disponível no Brasil, acho que não está disponível no Brasil, porque estive buscando para as minhas alunas e não encontrei. Mas é um livro muito bom que se chama La Bruja deve morir, ou seja, a bruxa deve morrer. É um pouco, choca um pouco, né? Mas, na verdade, tudo que ele fala aqui tem muito sentido. E nós vamos abordar isso e vamos compreender.
Bem, esses especialistas, tanto o Bruno Bettelheim como Sheldon Cashdan, eles afirmam que os contos ajudam a criança a elaborar os seus medos, conflitos internos e até conflitos com os seus progenitores, tá certo? E por que acontece isso? Agora, isso é importante compreender. Porque a criança, inclusive o adolescente, o adulto, que leem, que escutam contos, eles vivem aquela história é, desde a perspectiva do protagonista. Ou seja, vivem empaticamente as circunstâncias vividas pelos personagens da história. Ok? Quando o personagem está no meio de uma luta, de uma dificuldade, está se enfrentando a um desafio, é como se aquela pessoa que está escutando também estivesse se enfrentando a esse desafio. Então, o que significa isso? Por que isso é importante? Porque naquele momento em que a criança está enfrentando os medos que o personagem também está enfrentando as lutas contra as forças do mal, está vivenciando todos aqueles sentimentos, todas aquelas emoções de forma empática e vivendo vicariamente, ou seja, no lugar do outro, ok? Está vivendo no lugar do protagonista, porém em um lugar seguro. Por quê? Porque ao mesmo tempo que está experimentando aquelas emoções, também sabe que aquele mal é um mal imaginário, né? Então, está desde um lugar seguro. E isso é importante. É muito importante para a criança vivenciar isso de forma empática, ok? Porque a empatia acaba sendo uma comparação. E sabemos que o ser humano aprende de duas formas, mímese e comparação. A mímese, que é a imitação, ou seja, não adianta você querer ensinar para uma criança somente através de falando, a criança vai aprender muito mais observando os comportamentos de outros seres humanos, ok? Porque aprende por mímese e comparando com os próprios comportamentos delas com os sentimentos que elas vivenciam, ok? Então, essa vivência empática, vivendo dentro da pele do personagem, ajuda com que a criança se exercite para a vida, se exercite para aquelas dificuldades que elas possam, que elas vão encontrar no decorrer da sua vida. E quando elas se encontrem com aquelas situações, como elas já vivenciaram de forma empática através dos contos, elas terão já desenvolvido ferramentas emocionais para se enfrentar aquelas situações, ok? Então, situações como o quê? Situações muito difíceis, como a morte. A morte é muito abordada dentro dos contos, muitos contos abordam a perda de um familiar muito próximo, como a Branca de Neve, onde a personagem, a protagonista, perde a sua mãe, não é verdade? E quantos outros contos onde o personagem perde algum familiar importante e, e vivenciar isso é essencial. É algo que eu defendo muito e que falo bastante, inclusive tenho contos escritos sobre essa temática, é a importância de trabalhar a morte, o luto com as crianças, para que elas possam desenvolver as ferramentas emocionais necessárias, ok? E por quê? Por que isso? Qual é a importância de tudo isso, não? Hoje em dia o que nós estamos fazendo muito é separar a criança ou proteger a criança dos ritos da morte, ok? Me lembro quando eu era pequena, quando morria alguém da família, perdi muitas pessoas próximas a mim muito cedo. Meu pai morreu com 7 anos de idade, depois morreu a minha bisavó. E as crianças, nós fazíamos parte daqueles rituais da morte, o velório, né? Depois o enterro, passávamos às vezes a noite com os pais ali, naqueles momentos, né? E, e quando me lembro, quando morreu meu pai, ninguém me escondeu a morte dele. Hoje em dia, muitos, por, pela sua própria ansiedade e incapacidade de enfrentar a perda, acabam impedindo que a criança
vivencia esses rituais que, na verdade, são importantes. Porque imagina uma criança que durante a infância dela, todos protegeram, ela não vivenciou a morte, ela não vivenciou esses conflitos internos tão importantes que devem ser desenvolvidos e que ajudam a gerar ferramentas psicológicas para que quando aconteça as perdas, nós saibamos como reagir. Imagina essa criança que nunca, que sempre foi escondida, que sempre esconderam ela dos ritos da morte, quando chega na vida adulta e que perde alguém próximo, possivelmente ela vai entrar em depressão. Por quê? Porque ela viveu toda a vida sem ter experimentado e sem ter exercitado e sem ter desenvolvido aquelas ferramentas que ajudariam a enfrentar o luto pelo qual ela tem que passar naturalmente. Não é verdade? A tristeza, hoje em dia, muitas pessoas falam, nós vemos muito a tristeza dentro dos contos também, e hoje em dia, não, a tristeza não é um bom sentimento, a tristeza é um sentimento mau. Não, a tristeza é um sentimento essencial para o ser humano também e deve ser afrontado. Então, é importante que nós não despojemos as crianças dessas ferramentas emocionais que são desenvolvidas através através da vivência desses momentos, desses rituais tão importantes, como são os rituais da morte, o luto, não é verdade? Compreender a tristeza, acolher as emoções, não simplesmente porque a gestão emocional, isso é muito importante, a gestão emocional não é tragar sentimentos, ok? Porque a emoção em si é uma energia, e essa energia ela deve ser ela deve ser vivenciada de uma forma equilibrada, mas não pode ser não pode ser tragada, porque senão aquela energia vai estar dentro de você produzindo muito dano, não é verdade? Então, seguimos e vamos com esse tema que continua sendo tão interessante, não é verdade? E hoje em dia também, inclusive esse é um dos temas que tratados por grandes especialistas, né, escritores também. Eu sou uma defensora também dessa questão, que hoje em dia existe uma caça às princesas dos contos de fadas, não é verdade? Ou seja, ai não, a princesa a princesa que é tão perfeita, ninguém é tão perfeita assim. Isso não é irreal. Isso não está bem. Não podemos ensinar os contos de fadas para as crianças, porque esse nível de perfeição é irreal. E também as bruxas não, porque essas bruxas dos contos de fadas são muito más. Esses dragões vão fazer as crianças terem pesadelos, isso não é bom. Será que não é bom? Desde a perspectiva de investigação sobre a temática, desde a perspectiva dos estudiosos do tema, o que dizem eles sobre isso? Bem, a bruxa, o gigante mau, a madrastra, né? A madrastra má, quem são eles? Quem são a madrasta? Quem é realmente simbolicamente? A princesa, quem é simbolicamente? Porque, como eu disse, os contos de fadas, os contos maravilhosos, eles estão incluídos dentro do mágico simbólico, onde tudo é simbólico, é simbolismo de algo, né? Mas hoje em dia a gente quer nós queremos interpretar tudo racionalmente. E um conto não pode ser interpretado racionalmente, porque então vai ser um problema, não é verdade? Mas quem é a bruxa? Quem é a princesa? Né? A bruxa e a princesa são as duas polaridades de nós mesmos. O mal e o bem que existe dentro de cada ser humano, ok? Ninguém é essencialmente bom, ninguém é essencialmente má. Não é verdade? Ok? Creio que isso é algo indiscutível. Todos nós possuímos essa polaridade e possuímos polaridades dentro de nós. O ser humano é muito polarizado, razão, emoção, espírito, matéria, bem e mal, e todas essas polaridades elas são tratadas dentro do conto, ok? Dentro do conto, a bruxa, a madrasta, o gigante, o dragão, eles são a projeção da maldade, ok? Da maldade, daquela maldade perversa dentro de nós, enquanto a princesa, príncipe, tão bons, tão retos, tão heróicos, não é verdade?
Eles são aquela outra nossa polaridade, o bem, na verdade, o bem que todos nós queremos fazer, aquele bem que às vezes, inclusive, que muitas vezes até é ingênuo, não é verdade? E nós vemos assim que algumas princesas, inclusive, são muito ingênuas. Então, dentro de nós, essas polaridades existem e os contos tratam dessas polaridades de uma forma incrível, ok? De uma forma incrível, nós vemos aí as princesas lutando contra a bruxa, os príncipes lutando contra os dragões. E quem nunca lutou contra o dragão? Não é verdade? Quem nunca acordou num dia em que se sentia tão mal e que tinha que acabar controlando o mau humor para não sair dando mordida ou jogando fogo nas pessoas que estavam que encontramos pelo caminho, não é verdade? Aquele mal que às vezes desejamos fazer para o outro, aquele mal com o qual nós lutamos. Essas polaridades vivem dentro de nós. Agora, a compreensão disso nos contos não é uma compreensão racional. A criança não analisa o conto e pensa, a bruxa é a projeção do mal que existe em mim. A princesa é tudo de bom que existe em mim. Isso não é um processo racional, ok? Isso é um processo inconsciente. Mas é real? Realmente é real? Sim, é real. E vou contar para vocês uma circunstância que vivenciei há uns anos atrás, inclusive foi na última viagem que eu fiz ao Brasil. Conheci uma menina, tinha mais ou menos 3 anos. Era muito engraçada aquela menina, porque tudo que acontecia de mal era o lobo mau que fazia. Cuidado, cuidado, não vai sair na rua pela noite, porque o lobo mau vai te buscar. Cuidado que o lobo mau vai te comer. Ela dizia assim para algumas outras pessoas. Quando ela fazia algo mal, ela dizia, não fui eu, foi o lobo mau. Por quê? Por que essa criança, ela projetava sobre esse personagem arquetípico, esse personagem de contos de fadas, o mal que ela fazia? Simplesmente porque ela não estava pronta para aceitar essa polaridade do mal que existe dentro dela, não é verdade? Então, como ela não conseguia compreender porque ela fazia algo mal, algo que não estava bem, ela compreendia que estava mal isso, mas ela não aceitava que isso fazia parte dela. Ela projetava sobre esse personagem de contos de fadas que era o lobo, ok? Então, ela nunca fazia nada de mal. Ela sempre dizia, era o lobo mau. Em uma ocasião, eu escutei a mãe dela dizendo, e o teu amigo lobo mau. E eu disse para a mamãe dela assim, não, o lobo mau não é amigo dela. O lobo mau é apenas em quem ela deposita, em que ela projeta o que ela não gosta. Então, ela não quer o lobo mau como amigo. Ela fala do lobo mau, o lobo mau está presente, mas não faz parte dela. Ela conseguiu dividir, ok? Essas polaridades, ela conseguiu separar o bem e o mal que existia dentro dela e jogou o mal para fora através desse personagem. Olha só que interessante. E isso é racional? Não, isso não é racional. Uma criança de 3 anos não tem condições de compreender isso, tá certo? Mas isso é muito importante compreender, ok? Então, assim, não persigamos esses personagens dos contos de fadas, porque eles são essenciais para o desenvolvimento da criança. A criança que não vive isso de forma equilibrada dentro do mundo mágico simbólico, que é o mundo apropriado para viver isso, ela vai viver de alguma outra forma, ok? E de uma forma pouco apropriada. Então, deixemos as crianças viver o bem, viver essas situações onde tem que viver, nos contos de fadas, dentro do mundo da imaginação, não é verdade? Ok? Então, essas são coisas essenciais. Outra coisa essencial que também hoje em dia se fala muito disso é o final feliz. Ai, o final feliz. Não, porque a vida não tá. Na vida nem tudo é final feliz. Então, com os contos de fadas fazem muito dano porque eles estragam a criança porque ensina para ela que sempre tem um final feliz. Não, os contos não fazem isso. Os contos ensinam que tem muitas lutas.
os personagens, eles começam no conto como uma princesa, uma princesa na sua casa, no seu lugar aí, no seu castelo, e essa princesa se transforma numa heroína. Por quê? Porque passou por um processo de luta, vários desafios que ela enfrentou e ela teve que lutar, ok? Colocando a própria vida dela em risco. Então, os contos de fadas explicam que nessa vida há riscos e que nós devemos nos enfrentar a essas situações e que nós devemos lutar por aquilo que nós queremos e desejamos, ok? Para poder conquistar o nosso final feliz, ok? Mas o que significam esses finais felizes? Esse final feliz significa realmente a luta dessa polaridade que existe dentro de mim, o bem e o mal, e o que eu quero. Eu não quero que o mal que existe dentro de mim ganhe. Eu quero que o bem ganhe. Então, contos com finais felizes são importantíssimos. Por quê? Porque desenvolvem, ajudam a fomentar a resiliência da criança. Se eu sempre conto um conto realista com um final triste, a criança vai pensar: para que eu vou viver? Para que eu vou enfrentar as lutas? Se no final eu vou perder como aconteceu naquele conto. Não. Então não vou nem começar a lutar. Agora, se nós estamos lutando, se nós estamos caindo, levantando, é porque temos a esperança de conquistar o nosso final feliz, ok? Então, esse fomento da resiliência é imprescindível para o desenvolvimento do ser humano, ok? Então, final feliz, sim, muito obrigada, tá certo? Bem, e coisas que também são muito importantes, como eu falei, grande parte do meu trabalho está realmente em trabalhar a educação emocional através dos contos. E vocês não imaginam como isso é maravilhoso. Nossa, e já fiz vários cursos de educação emocional para grupo de mulheres, pessoas enfrentando processos de perda, né, de luto, depressão. E depois desses cursos de educação emocional através de contos, a mudança de perspectiva, essa mudança que nasceu nela através desse exercício, utilizando os contos, era incrível, incrível. Bem, mas todo mundo fala muito de educação emocional e eu acho que é importante nós compreendermos algumas coisas que são básicas e são base nesse trabalho da educação emocional através dos contos, ok? A educação emocional ela possui alguns conteúdos e ainda que existem várias teorias de inteligência emocional, existem várias teorias, se vocês observem, busquem informação, eu resolvi sintetizar em 4 bases, ok? Que são muito importantes para o desenvolvimento da educação emocional, ok? Essa primeira base é a consciência emocional. E o que é a consciência emocional? A consciência emocional é a capacidade de reconhecer uma emoção naquele mesmo momento em que eu estou vivenciando, ok? Eu estou sentindo uma emoção e eu consigo analisar essa emoção e ver, isso é raiva. O que eu posso fazer com essa raiva? Ok? Não é depois que já passou aquele momento de loucura, de frenesi da emoção, eu analisar de cabeça fria, é porque eu tinha raiva naquele momento. Não. É a consciência emocional, que é muito importante para o desenvolvimento da inteligência emocional, é exatamente reconhecer a emoção naquele mesmo momento que estou vivenciando. Bem, e eu falei aqui de emoção e sentimento, não é verdade? E algumas pessoas perguntam, mas qual é a diferença entre emoção e sentimento? A emoção é uma reação. É uma reação a alguma circunstância material, imaterial, que estamos vivenciando. Por exemplo, alguém bate em mim, me bateu, e eu fiquei com raiva. Ai, que raiva! Né? Eu senti aquela raiva que se apoderou de mim. Nesse momento, o que eu senti, essa reação, se chama emoção. Quando eu penso nela, quando eu analiso ela, quando eu carrego essa emoção de pensamento, se transforma em um sentimento, ok? Então, quando passa por esse processo de análise, de elaboração, passa a ser um sentimento. Bem, então falamos sobre a primeira base
da educação emocional, que é a consciência emocional. Necessitamos trabalhar com crianças, adolescentes e adultos a consciência, que é o reconhecimento das emoções naquele momento em que as estamos vivenciando. Segunda, regulação emocional. O que é a regulação emocional? É a capacidade que nos permite controlar a expressão dos nossos sentimentos e emoções e adaptá-las ao momento, ok? E ao lugar. Isso não significa tragar a emoção, como eu já falei anteriormente, significa adaptá-la, significa vivenciar a emoção, acolher, ou seja, se eu sinto raiva, não tem problema nenhum. Eu posso sentir raiva. Agora, o que eu vou fazer com toda essa energia que a raiva produz em mim? Eu vou sair explodindo e batendo nas pessoas? Ou eu vou eu vou utilizar essa raiva, toda essa energia e vou criar coragem para explicar que eu não gosto que me tratem dessa forma? Ou carrego essa energia para poder ser assertiva, que muitas vezes não consigo ser assertiva. Não é verdade? Então, essa é a regulação emocional, segunda base. Terceira, a autonomia emocional, que é a capacidade, que é o conjunto de características e habilidades relacionadas com a autogestão da emoção. Ou seja, regular a emoção, eu posso conseguir regular a emoção porque outra pessoa me ajuda. Ok? Por exemplo, a heterorregulação. Quando uma criança está chorando, você vai e abraça a criança, você está ajudando a criança a regular a emoção dela, você está tranquilizando a criança. Isso se chama heterorregulação. A autorregulação emocional é aquela em que eu consigo observar a emoção, consciência emocional, e consigo adaptar a minha emoção sem a necessidade de que outra pessoa intervenha e me ajude, ok? E isso é muito importante. Muito importante ajudar crianças, adolescentes e adultos no desenvolvimento da autonomia emocional. Porque o que vai acontecer? Quem não tem autonomia emocional vai se tornar um dependente emocional. Se não tiver uma pessoa que me tranquilize, eu não consigo me tranquilizar. Se não tiver uma pessoa que me anime, eu não consigo estar alegre. Ok? Perdão. E por último, competência social, que é a capacidade de reconhecer as emoções nos outros e saber como manter relacionamentos interpessoais satisfatórios. A competência social está formada por duas patas, que eu digo duas patas: a empatia e a assertividade. A empatia é a capacidade de reconhecer, de reconhecer a emoção do outro, de empatizar com ele, de se colocar um pouco, assim, de uma forma muito superficial, seria se colocar no sapato da outra pessoa, ok? E assertividade é a capacidade de expor os meus pensamentos, expor as minhas crenças, expor as minhas emoções de uma forma equilibrada, sem fazer dano para o outro, mas também sem deixar de fazê-lo, ou seja, sem deixar sem me esconder. Algumas pessoas são muito empáticas com outras, ou seja, conseguem empatizar com as dores, com os sentimentos de outra pessoa, porém, não conseguem expressar as suas próprias necessidades, seus próprios pensamentos. Isso é um grande problema. E isso, através dos contos, é muito bacana trabalhar, ok? Bem, e como podemos, depois que eu falei de tudo isso, né, tanta teoria, e como nós podemos transformar todo esse conhecimento em algo prático? Como realmente eu posso utilizar os contos de forma prática? Para isso, eu trouxe um dos meus contos, que é o Carlota Não Quer Falar, que está aqui, e eu quero mostrar para vocês, né, como utilizar esse conto, e você pode utilizar outros contos também, mas eu vou utilizar o Carlota, porque na verdade eu criei Carlota Não Quer Falar com todas essas ferramentas que eu estive conversando com vocês, né? Então, vamos lá. Vamos falar sobre coisas que são importantes na hora de trabalhar com o conto, né? A primeira delas é utilizar metáforas, ok? E conseguir conectar emocionalmente com outro ser humano. Quando eu vou trabalhar as emoções de uma forma racional
não é muito, na verdade, assim, não é muito efetivo, não é verdade? Então, seria muito interessante trabalhar, conectar emocionalmente, despertar o conhecimento, não é verdade? Não é verdade? Então, quando eu vou utilizar os contos, eu ajudo com que os participantes se conectem com as metáforas existentes nos contos e se conectem também com os sentimentos vivenciados pelo personagem e pela situação deles. Por exemplo, no livro Carlota Não Quer Falar, aqui, eu explico para as crianças, eu mostro para as crianças, né, a Carlota e digo: olha só, Carlota tem dificuldades de falar sobre o que sente. Guardou tantos sentimentos dentro de si que se sente cheia como um balão e pesada como uma grande pedra. Vocês gostariam de ajudá-la? Tá vendo? Primeiro, eu fiz essa pergunta: vocês gostariam de ajudá-la? Ou seja, estou convidando a pessoa que está escutando o conto a ajudar a Carlota a se envolver emocionalmente com as situações em que ela está vivenciando, não é verdade? E também, algo que eu costumo fazer antes da contação de história também, antes de começar esse processo, eu vou mostrar aqui para vocês, é utilizar uma metáfora. Eu vou compartilhar minha tela. Até agora eu não compartilhei a tela porque eu queria que vocês queria poder, já que eu não vejo vocês, eu queria que vocês pudessem me ver bem e observar tudo que eu estava falando, sem utilizar telas alternativas, né? Vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Vamos lá, está aqui. Vou colocar isso aqui para cá. Aqui. No caso, a Carlota, ela possui uma oficina de emoções que eu distribuo gratuitamente. Se vocês quiserem esse material, entre em contato comigo, me escrevam através do meu Instagram, que é claudine.bernardes. Me busquem no Instagram, me escrevam, né? Entre em contato comigo para pedir material gratuito, porque eu distribuo muito material gratuito. E sobre isso que eu estou falando para vocês, tem um material gratuito sobre ele, tá certo? Então, antes de começar a contação de histórias, eu conecto os assistentes com as metáforas que existem dentro do conto. No caso da Carlota, eu utilizo duas metáforas que estão aqui, que é a pedra e o balão, né? A Carlota está cheia como um balão e está pesada como uma grande pedra. Então, o que eu faço? Eu mostro aqui, como vocês podem ver, eu estou enchendo um balão, eu vou enchendo o balão e vou perguntando: o que vai acontecer se eu encher esse balão? Eu não explico nada, eu simplesmente eu pego um balão, mostro um balão, a criança adora balão e começo a dizer para eles: olha, eu vou encher esse balão. Quando vocês acharem que ele está muito cheio, vocês me avisam que eu deixo de encher esse balão. E começam a encher o balão. Aí eles começam a gritar: para! Eu digo: não, tranquilo, não vai acontecer nada. Vamos encher esse balão que não vai estourar, que isso é história. Isso é história, balão não estoura. Aí eles começam a dizer: não, não. Aqui nesse momento, eu observo muito bem os meus assistentes, as crianças que estão. Se eu vejo que tem alguma criança com cara de terror e medo, eu não estouro o balão. O que eu faço é eu solto o balão, né? Eu deixo o balão que está cheio, eu solto ele e ele sai rebotando em tudo quanto é lugar, batendo, né? Batendo e é muito legal. Ou então, quando eu percebo, quando a criança é mais grande, assim, eu estouro o balão, eu encho ele até ele estourar e pá! Então, o que eu estou dizendo, simplesmente com essa metáfora que eu chamo de metáfora sensorial, eu estou dizendo: cuidado. A Carlota, ela não está com a Carlota, se ela não explicar, se ela não falar sobre os sentimentos dela, ela vai acabar estourando. E metaforicamente, o que nós fazemos com a raiva quando nós não expressamos a raiva de uma forma equilibrada? O que nós fazemos? Estouramos, não é verdade? E outra coisa, aqui vocês veem também a pedra, aqui a pedra. Na pedra, eu coloco a pedra dentro de uma caixa onde tem um buraquinho, né? A criança não vê o que tem dentro, é uma pedra grande, pesada, e vou passando por elas e pedindo para elas tocarem o que tem, mas não dizerem o que é. E vou perguntando: é fria ou é quente? É fria? É rugosa ou é lisa? É rugosa? É pesada ou é leve? Ah, é muito pesada. Aí eu pergunto: o que é? É uma pedra. Tiramos a pedra de dentro, as crianças tocam a pedra, sentem a pedra, e daí estão se conectando com essa metáfora da pedra
que é compreender que a Carlota, ela leva uma pedra dentro dela, ou seja, está levando muito peso dentro dela. Está levando algo que é rugoso, que é frio, que é desconfortável. Ou seja, aqueles sentimentos rugosos, frios, desconfortáveis, porque ela não está expressando, ela não está falando do que sente, ela está levando esse peso dentro dela. E está cheia como um balão, e isso pode fazer com que exploda, e isso não é legal para ela. Então, quando eu começo a contar o conto, né? Quando eu começo a contar o conto, aqui eu vou voltar para a nossa tela, eu vou tirar a tela, ok? Tá certo? Vamos lá. Quando eu começo a contar o conto, né, da Carlota, que eu começo a dizer que a Carlota está pesada, digo que a Carlota tem um problema e ela guardou tantos sentimentos dentro dela que ela se sente pesada como como um globo, perdão, pesada como uma pedra e cheia como um globo, a criança automaticamente compreende que isso não é legal para Carlota. E quando eu digo, você quer ajudá-la? O que é que a criança faz? A criança quer ajudar a Carlota, não é verdade? E isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Por quê? Porque ela acaba, né? Ela acaba conectando com essa necessidade de ajudar a personagem, ok? E vamos lá, vamos deixar de compartilhar aqui. E vamos voltar para a nossa tela, né, onde eu estou aqui tentando. Ok. Então, e continuamos. E depois de fazer isso, o que eu faço? No caso da Carlota, é um conto que é completamente interativo, né? Então, ele é todo através de perguntas. Então, o que acontece? Eu vou mostrando situações, vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrando situações pelas quais a personagem vai passando. E quem tem que dar voz à personagem é quem está assistindo, é a criança, adolescente ou adulto que está assistindo a contação da história, tá certo? Então, olha só, eu mostro para eles, né? Mostro aqui para eles, olha só, eu digo, observe os olhos da Carlota, olha só que terrível. O que será que ela deve estar sentindo? Eu vou mostrar para vocês, eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Olha, a Carlota foi brincar no parque e esse menininho que está aqui atrás, ele não foi legal com ela. Ele não foi, a Carlota tá assim agora. O que vocês acham que ela está sentindo? Será que ela tem medo? Não! A criança sabe, consegue compreender o que a Carlota sente? É raiva. Uma criança bastante pequena, de 3 anos, já consegue identificar isso. Mas não se trata somente de identificar o que está sentindo. O que eu faço com o que eu estou sentindo? Aí, uma das perguntas é, e o que a Carlota deve fazer? O que a Carlota deve fazer para se sentir melhor? Será que ela deve pegar o menino? Não, eles dizem que não pode pegar o menino. Então, aí eles dizem, tem que conversar com o menino, tem que dizer que não gostou, tem que dizer que não foi legal o que ele fez. Aí eu digo, será que a Carlota escutou vocês ou me escutou e bateu no menino? Então, olha só. Aí aqui eu mostro para eles e explico coisas muito profundas, como por exemplo, o perdão. O perdão eu vou explicando através de perguntas, ok? Eu explico para eles assim, olha, imagina que você está num dia de calor, muito, muito, muito calor. Imagina, muito calor. Como você se sente? Ai, agoniado. Ui, a gente sua no calor. Aí começa a dizer que está agoniado, que sente muito, que se sente agoniado, que sua, que é desconfortável. Aí eu digo, imagina que eu levo você, que nesse verãozão eu levo vocês na praia. Chegando na praia eu digo, vocês podem se jogar. Vocês vão se jogar ou vão ficar na areia? A gente vai se jogar no mar. Ok, quando você se joga no mar, o que você sente? Eu sinto alívio. Eu sinto o fresquinho da água. Eu me sinto tranquilo. Então, o perdão é assim, é como um banho de mar num dia de calor. Dessa forma, explicamos um conceito tão complexo como o que é o perdão e a importância de perdoar através de uma metáfora, através de uma vivência que a criança já reconhecia, que é o calor
que é suar, que é estar agoniado, ok? E na contação, podemos utilizar os contos de fadas da mesma forma, conectando as situações vivenciadas pelos personagens com emoções que as crianças também vivenciam diariamente na vida dela, como perda, raiva, né? Como se sentir o mais pequenininho da família, ou se sentir o rejeitado. As crianças sentem isso. Então, na Carlota são várias circunstâncias, até que chega o final do conto, né? Onde as crianças ajudaram a Carlota a falar e a Carlota agradece. A Carlota diz: que alegria, já me sinto muito bem. Obrigada por me ajudar. Graças a você, aí eu digo, graças a você, Carlota já pode falar. Então, como eu disse, explicar os contos não é bom, mas nós podemos sim fazer perguntas de compreensão. No caso, Carlota é toda através de perguntas de compreensão. Mas nós podemos fazer perguntas de compreensão depois do conto para que cada pessoa vai dando aquela explicação dela. E assim nós também acolhemos a necessidade da criança, do adolescente ou adulto falar, expressar o seu mundo interno, ok? E também observar que outras pessoas têm outra compreensão de uma mesma coisa. Ensinamos e fomentamos o respeito a outras pessoas e a outros pensamentos, ok? E atividades didáticas. Depois da contação, depois disso, nós fazemos atividades. No caso da Carlota, não quer falar, vem com o Ludo, que eu não tenho ele aqui, mas vem com o Ludo e vem com o jogo, vem com um tabuleiro de Ludo, e vem com o jogo com cartinhas, ok? Cartinhas de situações para poder falar sobre essas vivências, ok? Ou seja, é um tabuleiro, é um jogo de mesa, ok? Que cada vez que cai no balãozinho, se tira uma carta e se vai jogando. Mas também eu desenvolvi uma série de atividades através do projeto de educação emocional com Carlota, que eu distribuo gratuitamente, que pode ser utilizado como material didático para poder ajudar a fomentar ainda mais essa compreensão do que foi tratado no conto, ok? Então, se não ficou claro para a pessoa, dentro da necessidade dela, com os jogos, com as atividades, isso vai fortalecer ainda mais esse ensinamento, essa aprendizagem, ok? Então, fazer atividades corporais, atividades psicoexpressivas, atividades projetivas, ok? É importante depois da contação fazer essas atividades, né? Porque então nós vamos aprender muito mais. Bem, como vocês viram, já estou nos meus últimos minutos, mas como vocês viram, os contos, eles podem ser ferramentas maravilhosas, maravilhosas para trabalhar um grande abanico, falando em castelhano, né? Acabo misturando o português com o espanhol. Mas aqui é um grande leque, um leque de possibilidades. E eu descobri nos contos essas tantas possibilidades que podem ser trabalhadas. E isso, nossa, isso para mim foi um antes e um depois. Porque eu comecei a trabalhar, para quem não conhece a minha história, eu comecei a trabalhar com os contos pela minha incapacidade de me comunicar com o meu filho de uma forma mais efetiva, que ele pudesse me entender. E eu descobri que através dos contos eu conseguia. E hoje em dia eu não somente me comunico com crianças através de contos, mas eu utilizo os contos para me comunicar com adultos. Em uma situação, eu estava conversando com um amigo e ele estava numa situação muito complicada, ele estava reclamando da vida porque a mãe dele estava com Alzheimer, ele já estava divorciado há uns anos e tinha que cuidar das duas crianças porque ele tinha a guarda compartilhada e tinha também ele estava numa relação amorosa e rompeu a relação, então ele estava assim, uma situação muito complexa. Como eu vou dar um conselho para essa pessoa? Os conselhos, as pessoas escutam aqui, mas não escutam aqui dentro. Inclusive, o conselho, o que ele faz é levantar uma barreira psicológica de defesa, onde a pessoa pensa aqui dentro que ela processa tu não estás na minha pele, tu não sabes o que eu estou passando. Então, realmente, o teu conselho até pode ser bom, mas não é para mim. O que eu fiz, eu disse para ele, olha, eu vou te contar um conto.
E eu contei um conto. Eu contei, porque todo mundo depois acaba me perguntando que conto que eu contei para ele. Eu contei esse meu conto aqui, que é a Amendoeira Triste, né? Eu contei na época, não tinha ainda, ainda não estava publicado, já foi publicado aqui na Espanha e também no Brasil, pela editora Grafar. E eu contei. Quando eu terminei de contar, ele fez assim, ó. 2 semanas depois, eu encontrei esse meu amigo, ele disse, muito obrigado pelo teu conselho. Eu falei, que conselho? Não, não, conselho não, aquele conto que você me contou. Eu me sinto muito melhor. A situação dele não havia mudado. Quem havia mudado era ele. A compreensão sobre a situação, sobre quem ele era, sobre como ele deveria se enfrentar a essa situação. E isso é o que faz o conto, tá certo? Então, eu espero que você tenha aprendido muito, ao menos alguma coisa sobre o conto. Espero que você tenha gostado dessa aula. E estou à sua disposição. Me inscreva no Instagram, me segue no Instagram, me busque no Facebook, ok? Eu tenho um blog onde compartilho material de forma gratuita, que é a caixadeimaginação.com. Me busca a caixadeimaginação.com. E você vai me encontrar, você pode me escrever, pedir material, eu distribuo material gratuito. Você pode buscar os meus livros também pela editora Grafar, né, no Brasil. Em Portugal, você pode pedir diretamente para mim, porque eu trabalho na editora aqui da Espanha que publicou. E também tenho o best-seller Contos que Curam, que são 24 oficinas de educação emocional através de contos. E se você gostou dessa temática, você quer entrar nesse maravilhoso mundo e quer aprender mais, faça um curso de conto-expressão comigo, que é Educação Emocional e Terapia através de contos. Obrigada aos organizadores da FENACONTE, principalmente a idealizadora, que é a Andréa Dias, uma grande amiga, pessoa que eu respeito muito, grande contadora de história e profissional. André, um beijo para você, obrigado por ter me convidado. Espero que vocês tenham aprendido, estejam aprendendo bastante durante esse tempo aqui na FENACONTE. E um grande abraço para cada um de vocês e até a próxima!